Na história do mundo, nem o Império Russo nem a União Soviética foram os maiores estados do planeta. O maior deles foi o Império Britânico, com suas colônias que se estendiam dos Estados Unidos até a Índia, em seu auge. No entanto, havia outro estado que ocupava o segundo lugar no ranking histórico, o Império Mongol, que conquistou 1/4 do território e da população do planeta. Quais associações vêm à sua mente ao ouvir esse nome? No melhor dos casos, algo relacionado a bárbaros nômades não lavados, não é mesmo? Os livros didáticos de história fazem um bom trabalho, afinal, eles são escritos pelos vencedores. Mas agora, pense logicamente. Será que mongóis não lavados e não educados poderiam ter conquistado e mantido metade do mundo? Estamos falando do século XIII, quando castelos e armas pesadas eram comuns. Na verdade, os mongóis conseguiram superar os chineses que possuíam pólvora de um lado e os cavaleiros cruzados endurecidos pelas cruzadas, do outro, muitas vezes enfrentando forças numéricas iguais. A verdadeira questão é, na Europa, Rússia e Ásia. Não é muito conveniente reconhecer o fato de que, no passado, seus sistemas estatais e militares não se comparavam de forma alguma ao que era representado pelo Império Mongol. Portanto, os livros didáticos, como podem, retratam os mongóis como bárbaros. Mas nos próximos minutos vamos corrigir isso. Prepare-se para descobrir como os mongóis se tornaram os pais das modernas regras de trânsito, revolucionaram o cerco de fortalezas e entregaram pacotes a uma velocidade que até hoje a entrega dos Correios do Brasil não alcança. E quem vai nos ajudar nessa jornada é o guerreiro Batar Noyon. O nome pode parecer estranho para você, e está certo, pois ele tem uma influência do budismo que já estava se espalhando pela Mongólia naquela época, rivalizando com o xamanismo tradicional. Ao contrário de Roma, o sistema de nomes deste império era mais complexo, principalmente porque consistia em milhares de tribos diferentes que eram unidas por um sistema de gestão genial. Mas vamos detalhar mais isso em breve. Nosso Batar Noyon está montado em seu cavalo diante da Grande Muralha da China em 1213, e o exército mongol está demonstrando vividamente que, em termos de defesa, a muralha não é a melhor estrutura defensiva da história. Era apenas uma piada, porque se os mongóis simplesmente capturassem uma fortaleza, eles poderiam conduzir seu exército de 100.000 soldados através dela. Enquanto pensa nisso, Batar ajusta seu capacete metálico. Sim, metálico. Os mongóis não eram arqueiros desajeitados, eles tinham uma excelente cavalaria pesada. O Sr. Batar Noyon está armado com uma longa espada, vestindo uma armadura laminar de ferro e carregando um enorme escudo quadrado para se proteger de flechas durante um cerco. Os livros de história convenientemente omitem isso, não é mesmo? Eles também omitem que um nuker, como eram chamados os soldados típicos do Império, era uma piada. De todas as armas em nossos vídeos, a mongol é a mais fácil de entender. 10 nukers formam um grupo, 100 formam uma centena, 1000 formam 1 milhar e assim por diante, de acordo com o sistema decimal. O maior exército poderia ter 100.000 guerreiros, mas a cereja do bolo está em outro lugar. A cereja do bolo está no fato de que todos os membros de um décimo eram parentes ou amigos próximos, enquanto os membros de uma centena, que guardavam a fortaleza na Grande Muralha da China, eram parentes distantes ou rapazes da aldeia vizinha. Gengis Khan, o governante do império, agiu astutamente como os comandantes romanos, organizando as unidades do exército com pessoas próximas. Eles estavam literalmente dispostos a morrer uns pelos outros, e no nível das centenas começavam as mini-competições, pois as centenas de parentes de nosso Batar Noyon estavam ansiosas para provar para as centenas de rapazes da aldeia vizinha que eles poderiam capturar sua parte do castelo mais rapidamente. E depois de uma luta conjunta, os vizinhos esqueciam as antigas inimizades e se tornavam amigos. Assim, a partir desses pequenos blocos, o império foi construído. Em 1206, considerado o início do grande estado mongol, o senhor Temujin assumiu o nome de Gengis Khan. Ele promulgou um código de leis chamado de Yasa de Gengis Khan, onde estabeleceu a divisão em dezenas e centenas. Além disso, em uma espécie de constituição, foi estabelecido o dever de assistência mútua e confiança, e a covardia e a traição foram reprimidas em nível estatal. Falava-se até mesmo sobre os inimigos, respeitavam aqueles que defendiam os seus até o fim, muitas vezes oferecendo-lhes diretamente a oportunidade de se juntarem ao império. Mas na Mongólia, não ficavam felizes com os covardes que queriam trair a pátria, e em um nível superior, regulavam-se um par de pontos importantes. Um deles,
Apresento a você, motorista, quem está atrás é o culpado. Suponha que nosso Batar Noyon está dirigindo atrás de um companheiro e percebe que ele deixa cair a carteira com moedas. Batar era obrigado a pegá-la e devolvê-la, já que está atrás e deve cuidar das costas do amigo. A violação da regra poderia até resultar em pena de morte, portanto, na batalha, os mongóis literalmente assumiam a responsabilidade pelo companheiro à frente. E sabe por que mais eles encontraram isso agradável? Porque até o outono de 1213 a China estava praticamente em ruínas. Isso significava que eles e seus centenas de conhecidos perderiam um pedaço suculento de terra, junto com os camponeses e o espaço para os nômades. O principal seria o Noyan, semelhante aos príncipes europeus, que precisaria restabelecer a vida da aldeia e construir um ponto de correio. Naquela mesma constituição, Gengis Khan estipulou que cada vila deveria ter um ponto de correio. Neles havia cavalos de reposição, provisões e proteção total. Já haviam construído um desses pontos de correio na Grande Muralha da China. Foi por isso que, em pouco tempo, os mongóis conquistaram toda a China do norte. Afinal, as ordens de Gengis Khan chegavam aos milhares e centenas mais rapidamente. E eles, por sua vez, eram obrigados pelo primeiro decreto a destacar todos os guerreiros para a batalha. Ninguém se opunha. O saque não era distribuído de forma justa, mas havia tanto que era suficiente para todos. Como você entende, com logística e sistema estatal, os mongóis não tinham problemas. Havia até os embriões da democracia, e os habitantes das aldeias muitas vezes se reuniam para discutir problemas locais. Mas o principal motor da conquista foram as pessoas. Afinal, os mongóis, guerreiros desde o nascimento, encontraram sua missão. Aos 3 anos, Batar já tinha seu arco para atirar. Ele dedicava várias horas por dia à prática com seu arco. Aos 10 anos, já caçava e se sentia mais confortável no selo do que você em sua poltrona. Os mongóis usavam pequenos e peludos cavalos de baixa estatura, o que era uma combinação mortal. De um lado, esses cavalos não temiam o frio e podiam pastar enquanto estavam em movimento. Do outro, nossos treinados nesse momento estavam tranquilamente dormindo no selim. Era mais um bônus para a velocidade de movimento da horda mongol, que era incrível. De onde você pode perguntar, os bárbaros atrasados conseguiram tecnologia para forjar armaduras e criar armas. O segredo é simples: os mongóis não eram bárbaros atrasados. Eles tinham um belo alfabeto baseado no sistema de caracteres uigures, que ainda é usado na Mongólia hoje em dia. Durante o cerco da Grande Muralha da China, Batar Noyon e seus camaradas usaram torres de cerco dos Tangutes, catapultas leves e o famoso fogo grego. Depois de conquistar a China, eles se beneficiaram de todas as criações dos engenheiros chineses. Na época das campanhas para o oeste, os mongóis já estavam usando projéteis explosivos manuais, catapultas de cerco chinesas e até balestras pesadas. Uma balestra dessas era operada por centenas de pessoas e causava danos terríveis ao inimigo. A adaptabilidade era a principal força do Império Mongol. Ao ver tecnologias promissoras de outra pessoa, os mongóis as aprendiam rapidamente. O mesmo pode ser dito sobre a tática de combate que eles inicialmente pegaram emprestada dos chineses. Gengis Khan usava ativamente a inteligência, espiões e nunca sobrecarregava os oponentes com tropas, ao contrário do que os filmes modernos gostam de retratar. Pelo contrário, os mongóis estudavam o inimigo com ataques repentinos, enfraqueciam o exército, armavam emboscadas e causavam o máximo efeito intimidador. Depois de conquistar a China, os mongóis voltaram seus olhos para o oeste. Todos sabem como isso acabou, com a conquista de todo o Oriente Médio, incluindo os assassinos e outros pequenos estados. Nesse momento, Gengis Khan já estava morto, mas nosso Batar Noyon ainda podia capturar o momento da derrota completa dos cruzados. Em 1241, o exército mongol praticamente destruiu as ordens de cavalaria da Europa, com batalhas na Polônia e na Hungria. Bizâncio só escapou com enormes somas de dinheiro, metade da Rússia ardeu em chamas e a outra metade pagou tributo. Mais uma vez, os mongóis evoluíram, adotando os poderosos trebuchês persas dos países conquistados. A tática de combate, combinada com o enorme tamanho do exército, não deixava chance para ninguém. Por outro lado, a logística e o correio funcionavam perfeitamente, e o estilo de vida nômade sustentava facilmente os guerreiros. Se necessário, nosso Batar poderia até abrir um pouco a veia de um cavalo para beber seu sangue e seguir em frente. Mas o que deu errado?
A resposta é simples: a ganância, o orgulho e a avareza humanos. Gengis Khan sempre nomeava pessoalmente os comandantes das grandes unidades e mantinha a mão no pulso do Estado. Após sua morte, começou o caos. O testamento do Khan nomeou seu filho como sucessor, mas o filho mais novo, Louis, era mais popular no exército. Conflitos pelo poder entre os herdeiros de Temujin não exatamente levaram a conflitos, mas definitivamente atrapalharam o desenvolvimento da horda. Por exemplo, um dos comandantes mongóis, Kitbu, mesmo após a morte do Khan Munk e a retirada do exército nativo do Irã, enviou parte do exército para lutar contra os egípcios despreparados e desassistidos. Os mongóis perderam vergonhosamente, dando aos inimigos a oportunidade de sentir o sangue. As falhas na gestão, incluindo as divergências, levaram ao fato de que, após a destruição do poder militar da cavalaria, os mongóis nunca mais voltaram à Europa. O próprio Khan Batu, dos livros didáticos nacionais, após derrotar os exércitos europeus, simplesmente voltou para casa, pois Khan Ugedei havia morrido e era necessário resolver os conflitos internos e redistribuir terras. Mesmo assim, o império continuou a viver. Talvez o herdeiro mais poderoso de Gengis Khan tenha sido seu neto Kublai, pois foi ele quem fundou a dinastia chinesa Yuan, que até hoje é considerada a oficial. Parte da história chinesa, verdade, só depois de uma guerra civil extremamente intensa dentro da Mongólia, que durou 4 anos. Isso nunca ocorreu durante o tempo de Gengis Khan. Naquela época, o estado era um completo caos. A mãe de Kublai Khan era cristã, e em todo o vasto território do Kanato podiam ser encontradas várias confissões religiosas. Além do pensamento progressista, Kublai dividiu a China em 12 federações para facilitar a governança, promoveu ideias do budismo e era uma pessoa bastante educada. Uma das principais falhas nos livros didáticos de história é que a herdeira do Império Mongol não é a Mongólia moderna, e sim a China. Se você duvida, dê uma olhada nos livros didáticos de história chineses. Você sabe quem é listado lá como o fundador da dinastia? É o próprio Kublai Khan. Portanto, a questão de se devemos amar ou odiar o que Bata Noyon estava estudando é bastante complexa. Por um lado, a história registra casos em que os mongóis dizimaram cidades inteiras. Por outro lado, eles mostraram ao mundo o que pode ser feito com treinamento militar, logística e ciência. Além disso, muitos estudiosos inclinam-se para a ideia de que, se não fosse pelo Império Mongol, seriam os chineses a realizar campanhas militares semelhantes para o Ocidente. Há também a teoria de que não foram as lutas internas que destruíram a horda, mas sim a peste, que graças às rotas de comércio bem estabelecidas, viajava pelo império como se estivesse em casa. Mas isso já é outra história. Por enquanto, é importante saber que os mongóis não eram tão diabólicos quanto são descritos. Mais uma vez, estamos falando de uma época em que as pessoas matavam umas às outras em massa por motivos religiosos e até mesmo queimavam-se nas fogueiras. Seja como for, os mongóis fazem parte significativa da história do planeta e não podemos esquecer isso. Até a próxima, amigos!